Gustavo Lima vai ser preso? Pois é, houve hoje uma ordem de prisão emitida contra ele pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos de azar, mesma operação em que foi presa também a advogada, apoiadora do Lula, influenciadora digital, que diz que gosta de bandido, a Deolane Bezerra. A gente falou bastante desse caso aqui no programa. O mandado de prisão preventiva contra Gustavo Lima foi expedido pela juíza Andréa Calado da Cruz, que é da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à polícia, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares. O Lima é acusado de ter levado para o exterior 2 pessoas que estavam entre os investigados. Ele teria dado carona na aeronave dele para um casal de investigados que foi à Grécia e depois teria fugido do Brasil e não se apresentado às autoridades. É essa a acusação que pesa contra o Gustavo Lima. E aí, agora à noite, inclusive, a assessoria do Gustavo Lima se manifestou pela primeira vez sobre essa ordem de prisão. Foi divulgada uma nota dizendo o seguinte, abro aspas, vou ler na íntegra a nota. A defesa do cantor Gustavo Lima recebeu na tarde desta segunda-feira, por meio da mídia, a decisão da juíza doutora Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gustavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto de reparação e responsabilização aos infratores. Fecho aspas. É a nota divulgada agora à noite pela defesa do Gustavo Lima. Começo contigo, Consta, queria te ouvir sobre essa ordem de prisão e o que muita gente vem cogitando, e a associação mais óbvia é que haja uma coloração política nessa decisão por causa dos posicionamentos recentes do Gustavo Lima. Te passou isso também pela cabeça, Consta? Sem dúvida vem à mente, né? A gente sabe que no Brasil existem 2 justiças, digamos assim. Existe um salvo-conduto para a turma do imitador de focas e companhia, até a Deolane aí da vida, e existe uma perseguição escancarada a empresário que manda emoji se ele defende o Bolsonaro. Gustavo Lima é alguém que já apoiou várias vezes em público Jair Bolsonaro, está apoiando Pablo Marçal, se eu não me engano, né, para corrida municipal. Inclusive o Pablo Marçal, o candidato, postou um vídeo já dizendo que acredita na inocência do Gustavo Lima, que falou com ele, que teria ido para Miami, aqui perto, e que está tranquilo, né, quanto à questão jurídica desse caso envolvendo ele. Eu, obviamente, não sei, né, o que há por trás disso, da denúncia. Lavagem de dinheiro, casas de aposta, bets, essas coisas. O que eu sei é o seguinte: carona para alguém que depois não voltou é forçar demais a barra, dizer que isso é um crime, né? A pessoa não pode ser responsabilizada por dar uma carona em seu avião e a pessoa depois não ter voltado. Quer dizer, não é, como disse o próprio Pablo Marçal no vídeo dele, nenhuma companhia aérea é obrigada a fazer o pacote de volta, né? Quer dizer, onde é que está o crime exatamente aí? Então a gente fica assim, suspeitando de alguma coisa política, né, de perseguição. Olha o que outras pessoas... Porque o problema de você cometer muitos abusos e perseguição escancarada é que, de novo, é a história do Pedro e do Lobo, né? A hora que tiver, de fato, algum respaldo jurídico, né, ninguém vai acreditar. Porque olha o que aconteceu com o Luciano Hang, olha o que aconteceu com esses empresários aí que eu mencionei, né, empresários grandes. O crime foi mandar um emoji, a Polícia Federal foi na casa deles e tiveram censura, tiveram telefone apreendido. Então, o negócio está tão louco no Brasil, tão doido, que quando vem alguém da exposição de um Gustavo Lima, que toma partido, que defende o lado errado, né, segundo as instituições, a Polícia Federal do Lula, né, como diria o Flávio Dino e tudo mais, a gente sabe que tem risco grande de retaliação. É isso que está acontecendo no país hoje. Então, eu suspeito, sim, eu não sei todos os detalhes. Acho curioso que a notinha da defesa também mencionou a questão do sigilo, né? É impressionante como no Brasil
o vazamento de investigações em andamento é muito seletivo. Eu, por exemplo, que estou com o meu inquérito sob sigilo, já cansei de implorar ao Alexandre de Moraes e antes ao Tagliaferro, né, que tornem público o meu inquérito. É tudo que eu mais quero, que eles levem para a Globo, entreguem todo o material que eles têm a meu respeito. Eu adoraria fazê-lo, mas aí eu estaria cometendo o primeiro crime na minha vida. Né? Então, é impressionante como o sigilo só serve sob medida quando interessa, né? E depois, quando não interessa, sim, vem à tona os vazamentos em doses homeopáticas feitos sob medida para narrativas da imprensa. Então, é impressionante o que está acontecendo no Brasil. Ninguém mais acredita na justiça desse país. Tudo virou... Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor. Tudo virou instrumento de perseguição, instrumentalização da justiça para intimidar as pessoas que apoiam os candidatos errados. A tal extrema-direita, segundo o sistema. Né? O Pablo Marçal agora, o Bolsonaro antes. Então, Brown, se cometeu o crime de lavagem de dinheiro e tudo mais, tem que ser apurado, investigado e eventualmente punido. Qualquer coloração, seja imitador de focas lulista, seja cantor famoso bolsonarista, não importa. Isso deveria ser a regra na justiça. Mas a gente sabe que não está assim, né? A gente sabe que a coisa faz tempo deixou de ser republicana nesse país que não é sério. Pois é, e sobre esse posicionamento do Gustavo Lima, né, sobre o posicionamento político, o Consta mencionou isso, é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ele declarou apoio também ao Pablo Marçal, mesmo não morando em São Paulo, declarou apoio ao Pablo Marçal, e recentemente também saíram notícias de que o Gustavo Lima poderia ser candidato ao Senado em 2026, que o Ronaldo Caiado, governador, teria procurado o Gustavo, oferecendo a ele uma dobradinha, inclusive com a primeira-dama, que seria candidata ao governo, para a sucessão, e que o Gustavo Lima saísse candidato ao Senado. A gente trouxe essa notícia aqui no Bradock, inclusive, então havia uma movimentação política, e o posicionamento do Gustavo, que já é muito claro, também parece que está caminhando em direção à própria política. Queria te ouvir, Salles, também sobre essa decisão, até aproveitando o teu conhecimento jurídico, você é o advogado da bancada aqui hoje, te pareceu excessiva também essa ordem de prisão, Salles? Olha, é difícil você fazer uma avaliação correta sem ter acesso aos autos, é o que o Rodrigo acabou de dizer. Como até o réu hoje em dia, para se defender, lhe é negado acesso aos autos, muitas vezes você não sabe do que você está se defendendo. Aliás, isso é um requisito, né, entre os diversos pilares do sistema de justiça. Você tem ampla defesa, o contraditório, devido processo legal, e para que tanto a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal possam ser exercidos, o primeiro fato, o primeiro requisito é você saber, na sua dimensão total, o que você está sendo acusado, do que você está sendo acusado, e aí você poder se defender da forma que é adequada. Muito bem, dito isso, e que aos olhos, né, dessa ou de várias outras que vêm acontecendo, é que tudo aquilo que diziam que o Bolsonaro ia fazer quando era presidente, Bolsonaro é antidemocrático, Bolsonaro persegue, Bolsonaro é fascista, tudo que diziam que ele ia fazer, ele não fez. E tudo que eles dizem que tinham que combater ao tentar ganhar do Bolsonaro na eleição, eles estão fazendo agora. É uma coisa impressionante. Quer dizer, não é possível que as pessoas não percebam que durante o período da presidência do presidente Bolsonaro, e aí serve para todo mundo, claro que serve para os que são do nosso lado, mas serve também para aqueles que são de esquerda e que enxergam um pouco a realidade na frente do seu nariz. Nos 4 anos do Bolsonaro, não houve um único caso de perseguição, de censura, de utilização da máquina pública, seja de Polícia Federal ou de qualquer outra estrutura estatal, para perseguir desafetos, para fazer o que quer que seja contra quem quer que fosse. Ao contrário, eles, quando se elegeram, ou pelo menos fizeram campanha e depois tomaram posse, eles diziam que estavam lutando para combater algo que nunca aconteceu. E, surpreendentemente, ou não surpreendentemente, se você olhar os países da América Latina, Venezuela em especial, é sempre esse componente, eles perseguem os seus opositores, perseguem quem pensa de maneira diferente, persegue sem nenhum pudor, persegue sem nenhum freio.
É perseguição na imprensa, é perseguição financeira, é perseguição com processos judiciais, é um assédio judicial em cima das pessoas. Ou seja, está acontecendo hoje no Brasil aquilo que eles diziam que acontecia no Bolsonaro, porém nunca aconteceu. E o que eles diziam que nunca mais podia acontecer, e sem ter acontecido, está acontecendo agora amplamente. Não entro no caso concreto porque eu não conheço os fatos. E para você emitir uma opinião sobre um caso concreto, o mínimo que você tem que fazer é uma análise dos fatos, das provas, daquilo que está lá. Mas que, de fato, como bem disse o Rodrigo, a aparência de direito, a aparência do que está acontecendo, milita em favor da ideia de que há uma perseguição, não há dúvida.